Olá pessoas, trago-vos um sistema de 3 equações a 3 incógnitas que depende de duas variáveis, A e B. O objetivo é classificar este sistema como sendo um sistema possível determinado, possível indeterminado ou impossível em função destas duas variáveis. Vamos fazer isto de duas formas distintas, uma recorrendo ao método de eliminação de Gauss e outra pela regra de Cramer. Ora, atendendo ao método de eliminação de Gauss, vamos transformar este sistema de equações numa matriz aumentada. Ora, na primeira linha temos 2, 1 e, como não temos o termo em Z, fica lá um 0. E daqui fica o B 3, 2, 1 na segunda linha. E vamos por aqui um 0 e por fim 1. O coeficiente do Y é A e aqui o coeficiente do Z é 1. Vamos usar o método de eliminação de Gauss para transformar esta matriz numa matriz em escada. O sistema que daí resultar será equivalente a este, ou seja, terá exatamente as mesmas soluções, caso as tenha. Ao chegarmos a esse ponto, vamos então pensar melhor na questão da classificação do sistema. Até lá, vamos relembrar aquilo que o Sr. Gauss nos deixa fazer. Ele deixa-nos multiplicar uma linha por uma constante, podemos trocar duas linhas e podemos substituir uma linha por uma combinação linear das três, neste caso. Eu vou querer que debaixo daquele 2 tenha apenas 0 e a primeira coisa que eu reparo é que o mínimo múltiplo comum entre eles os três é 6. Sendo assim, eu vou optar por multiplicar a primeira linha por 3 para me facilitar a vida. Vamos tratar disso então. A primeira linha, que é L1, passará a ser 3 vezes L1. Ou seja, vamos multiplicar a primeira linha por uma constante, que neste caso é 3. Ficamos então com 6, 3, 0 e ali 3b. As restantes linhas ficarão iguais. 3, 2, 1, 0, 1, A, 1, 2. Vamos então tratar da eliminação daquele 3 e daquele 1. A fim de desaparecer este 3, podemos então multiplicar a segunda linha por menos 2 e somar à de cima. L2 igual a menos 2 vezes L2 mais L1. Vamos fazer uma coisa parecida com a terceira linha. Vamos multiplicá-la por menos 6 e somar à primeira linha. Só uma nota, nós queríamos manter este 6 intacto, por isso é importante que quando se esteja a fazer a combinação linear, se tenha atenção ao seguinte. Por exemplo, aqui na linha 3, a combinação linear só envolveu essa mesma linha e a linha que queremos deixar quieta. O mesmo se fez relativamente a L2. Substituiu-se por uma combinação linear envolvendo essa mesma linha e a linha em que não queremos mexer. Isto é importante. Vamos ver o que resultou desta brincadeira. A primeira linha não se mexeu. 6, 3, 0. 3b. Vou já aqui fechar. Multiplicou-se então esta por menos 2 e somou-se à de cima. Ficamos com 0 aqui. Menos 2 vezes 2 dá menos 4, que mais 3 dá menos 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, que quando soma ao 0 fica menos 2. Menos 2 vezes 0 mais 3b. Aqui ficamos com menos 6, que soma com 6 e dá 0.
menos 6A mais 3. Não há outra maneira de a escrever. Aqui, menos 6 mais 0. Por fim, menos 6 vezes 2 dá menos 12 e temos que somar então a de cima. Menos 12 mais 3b. Já tratámos da primeira coluna. Debaixo daquele 6 temos apenas zeros. Agora temos de fazer o mesmo relativamente à segunda coluna. Ou seja, debaixo daquele menos 1 temos de ter apenas zeros. Vamos seguir um raciocínio análogo àquilo que fizemos. Nós vamos querer mexer na terceira linha, deixando quieta a segunda. Logo, a combinação linear só poderá envolver estas duas linhas. Caso contrário, nós estragamos tudo aquilo que já fizemos. Como é que vamos deixar então ali um zero debaixo daquele menos 1? Vamos imaginar que tínhamos ali um 4. Nesse caso, bastava multiplicar a linha de cima por 4 e ficaríamos com menos 4 e depois somar com a de baixo para ficarmos com 0. O facto de termos ali o menos 6A mais 3 não muda este raciocínio. Ou seja, a linha 3 passará a ser o seguinte. Vamos multiplicar a linha 2 por menos 6A mais 3. Ela passará a ser simétrica desta de baixo. Logo, quando somamos depois a linha de baixo, ficaremos com um 0 ali. Quem tiver mais dificuldade poderá agora fazer isto em dois passos. Ou seja, num primeiro passo multiplicava apenas L2 por menos 6A mais 3 e depois no passo seguinte somava então L3 a fim de aparecer ali zeros. Vamos então a isto. Primeira linha intacta. Segunda linha também. Aqui vamos multiplicar isto por menos 6A mais 3. Ora, menos 6A mais 3 vezes 0 dá 0. Quando se soma a de baixo, continua a dar 0. Aqui, ao multiplicarmos por menos 6A mais 3, ficamos com 6A menos 3, que quando somar isto, dá 0. E aqui é que vão começar as complicações. Já estou a ver que vou ter de chegar aquela coluna muito mais para a direita. Então, vamos multiplicar aquele menos 2 por menos 6A mais 3 e somar àquele menos 6. Só estou a seguir a receita daqui. Multiplicar L2 por menos 6A mais 3 e somar à linha baixa. Vou ter de pôr então agora, finalmente, aqui a última coluna. E vamos ter de fazer o mesmo aqui. 3b vai multiplicar por menos 6A mais 3 e depois somar A de baixo. E está feito. Isto está com um péssimo aspecto. Vamos dar aqui um jeitinho. Faço aqui mesmo em cálculo auxiliar. Temos menos 2 vezes menos 6A mais 3. Menos 6. Fazemos aqui distributiva. Ora, menos 2 vezes menos 6A dá 12A. Menos 2 vezes 3 dá menos 6, que quando se junta aquele menos 6 que está ali, fica menos 12. Vamos fazer o mesmo com aquela entrada. 3b vezes menos 6a mais 3, menos 12, mais 3b. Temos também uma distributiva para fazer. 3 vezes 6, 18, fica menos 18 AB, mais 9B, menos 12, mais 3B, isto ainda pode simplificar, menos
18 AB, 9 e 3 dá 12, menos 12. Só relembrar o que foi feito, nós partimos de um sistema AX igual a B, um sistema com 3 incógnitas, pusemos este sistema na forma de matriz aumentada e seguimos o método de Gauss até transformar esta matriz num formato de uma matriz em escada. E vamos pôr então aqui a versão final da nossa matriz. Vamos tratar da classificação do sistema. Nós temos aqui garantidamente 2 pivôs. Agora, no que respeita a este que eu vou aqui assinalar a verde, ele só será um pivô se 12A menos 12 for diferente de 0. A nível de cálculos auxiliares é mais fácil vermos já, antes de discutirmos a classificação. Vamos ver em que circunstâncias é que 12A menos 12 é igual a 0. Fica 12A igual a 12, ou seja, A igual a 1. E, partindo do princípio que o A é 1, vamos ver, então, em que circunstâncias é que esta entrada fica ela igual a 0. Relembro, partindo do princípio que o A é 1. Ficamos com menos 18B, mais 12B, menos 12 igual a 0, menos 18 mais 12 dá menos 6, e vou passar o 12 para o outro lado, B igual a 12 sobre menos 6, o que dá menos 2. Agora, apagar isto aqui. A característica de uma matriz é o número de pivôs, isto quando ela está no formato de escada, como é o caso. Vamos ver então a situação para possível determinado. Isto vai acontecer sempre que a característica de A for igual à característica da matriz aumentada e, por sua vez, também igual a n, que é 3. Ora, nós já temos aqui 2 pivôs garantidos, precisamos de garantir aqui um terceiro. Para que aquilo seja um pivô, aquela entrada terá de ser diferente de 0, ou seja, o A diferente de 1. Estando ela assim, a matriz aumentada também terá aqueles mesmos 3 pivôs e também terá característica igual a 3. Por isso basta então que o A seja diferente de 1. Vamos apagar agora aqui. O sistema será impossível sempre que a característica de A seja menor do que a característica da matriz aumentada. Ora, a característica de A já é pelo menos 2 por causa daqueles 2 pivôs. Nós não vamos querer mais nenhum pivô na matriz A, mas vamos querer um aqui, que faz parte só da matriz aumentada. Para que isto aconteça, aquela entrada tem que ser 0, caso contrário ele é pivô. Logo o A vai ter de ser 1. E para que isto também seja um pivô, aquele valor vai ter que ser diferente de 0. Ou seja, o B vai ter de ser diferente de menos 2. Isto também não cai do céu. Se nós estivéssemos a tentar resolver o sistema nestas circunstâncias, ficaríamos com uma situação do género 0z igual a, por exemplo, 5. E isto é impossível. Vamos ver a situação em que o sistema é possível indeterminado. Isto vai acontecer sempre que a característica de A for igual à característica da matriz aumentada, mas desta vez será menor do que n, no nosso caso, menor do que 3. Ora, nós já temos 2 pivôs na A, ou seja, a sua característica já é 2, não queremos que seja maior, logo
queremos que aquela entrada seja 0, ou seja, o A vai ter de ser 1. Por outro lado, eu também não posso deixar que esta entrada seja um pivô. Caso contrário, a característica da matriz aumentada seria 3. Logo, o B vai ter de ser menos 2, ou seja, vamos ficar com 0 tanto aqui como aqui. Uma situação destas acontece quando, algures durante o processo de eliminação de Gauss, uma das linhas se anula. Isto quer dizer o quê? Que inicialmente nós tínhamos um sistema de 3 equações a 3 incógnitas, mas na prática uma das equações não nos estava a informar nada de novo. Ou seja, essa equação seria uma combinação linear das outras duas. Sendo assim, teríamos na prática um sistema de 3 incógnitas, mas com apenas 2 equações. Notem também que, a nível de cálculos, nós só tivemos de nos pronunciar relativamente ao B nas situações em que o A era 1. Daí a que, neste passo, se tenha obtido o valor que anulava esta entrada na situação em que o A era 1. Agora, se nós, no nosso sistema inicial, tivéssemos por lá mais alguns A's ou B's perdidos, chegaríamos a uma situação em que nem conseguiríamos chegar à matriz em forma de escada. E é aí que o método de Cramer vem em nosso auxílio. Como é que nós resolvemos um sistema através do método de Cramer? Primeiro vamos pôr este sistema na forma de matriz aumentada, tal e qual como fizemos há pouco. 2, 1, 0. E aqui B. 3, 2, 1, 0. E aqui 1, A, 1, 2. A solução será um vetor x, y, z, onde o valor de x vai ser dado pelo determinante de cx, que já vamos ver o que é, sobre o determinante de A. O nosso sistema de equações pode ser traduzido por AX igual a B, em que a nossa solução será um destes valores de x que satisfaz a condição. Ora, o determinante de A é o determinante desta matriz e quem é a matriz CX? É a matriz A quando se substitui a primeira coluna, neste caso, que é de x, por esta coluna, ou seja, a coluna B02. Lembrar também que o cálculo do y e do z eram feitos de maneira idêntica, ou seja, no caso, por exemplo, do y, seria determinante de cy sobre o determinante do A. Agora, no que diz respeito à classificação dos sistemas, temos o seguinte: se o determinante do A, da matriz A, for diferente de 0, então nós temos a garantia de que o sistema é possível determinado. No caso do determinante de A ser 0, temos duas situações possíveis. Se o determinante do Cx, do Cy e do Cz também eles forem 0, então é indeterminado. Caso contrário, é impossível. Vamos só aqui então relembrar. Possível determinado vai acontecer em que situação? Na situação em que o determinante de A seja diferente de 0. Possível indeterminado, todos os determinantes terão de ser 0. O determinante de A mais o determinante de Cx, o determinante de Cy e também o determinante de Cz terão de ser todos iguais a 0. Só relembrar também, por exemplo aqui, Cy é a matriz A
quando se substitui a segunda coluna por esta coluna, a coluna B02. Agora, sistema impossível. Vai acontecer sempre que o determinante do A seja 0 e basta que qualquer um dos outros seja diferente de 0. Basta apenas um. Então vou pôr aqui determinante de Cx diferente de 0 ou o determinante de Cy ou o determinante de Cz, também ele diferente de 0. Resumindo, se o determinante do A for diferente de 0, estamos conversados, é possível determinar. Se o determinante de A for 0, então temos duas situações possíveis. Se os outros três determinantes forem 0, é possível indeterminado. Em qualquer uma das outras situações, é impossível. Vamos então chegar ao valor dos 4 determinantes que precisamos de calcular. Determinante de A, que é o determinante da matriz 2, 1, 0, 3, 2, 1, 1, 0, 1. Quando estou a resolver determinantes por Laplace, que vai ser o caso, gosto de ter aqui esta matriz para saber o sinal de cada uma das entradas. Eu vou seguir ao longo desta coluna para aproveitar ali aquele 0. Então, aqui é positivo e temos um 1 vezes, e agora o determinante da matriz que resulta quando se tapa esta linha e esta coluna. 2 vezes 2, 4, menos 3 dá 1. Vamos então à próxima. Vamos apagar aqui. Ora, é este 1, e neste caso é negativo, por isso vou pôr aqui menos 1, e vai multiplicar pelo determinante, escusava de ter apagado esta coluna, quando se tapa a terceira coluna e a segunda linha. 2 vezes A, que dá 2A, menos 1. E a seguir temos um 0, por isso não vale a pena estar a fazer. Vamos ficar então com 1 menos 2A mais 1. Tomem atenção aqui à distributiva. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. E ficamos com 2 menos 2A. Vamos fazer agora o determinante de Cx, que é o determinante da seguinte matriz. Vamos substituir a primeira coluna por B02, por aquela. E o resto fica tudo igual. 1, 0, 2, 1, A1. Agora, reparem, nós só vamos precisar deste determinante na situação em que o determinante que está em denominador é 0. Para que isso aconteça, então este determinante de A tem de ser 0. Vamos pôr só aqui em cálculo auxiliar. 2 menos 2A igual a 0, o que dá A igual a 1, tal e qual como nos deu há bocado. Então, vamos tirar daqui este A e substituir por 1. A receita agora é a mesma, vou seguir ao longo desta coluna. Temos um 1 e terá necessariamente de ser positivo, vezes, e agora vamos tapar a terceira linha, terceira coluna, e tirar o determinante da matriz que sobra, ou seja, B vezes 2 menos 0, ou seja, apenas 2B. O próximo termo é também 1, mas neste caso é negativo, vejam ali. Desta feita vamos tapar a segunda linha e terceira coluna. B vezes 1 dá B e 1 vezes 2 dá 2. Fica B menos 2. Vamos simplificar isto. Ficamos com 2B
menos B mais 2, também atenção ali novamente à distributiva, e ficamos com B mais 2. Vamos tratar dos dois últimos, determinante de CY. Vamos substituir nesta matriz a segunda coluna por B02, ficamos com 2, 3, 1, B02 e ali tudo igual. Vamos seguir novamente aqui ao longo desta coluna. O primeiro termo é 1, positivo. Vamos tapar a última linha e a última coluna. Fica 2 vezes 0 menos 3b. Então fica menos 3b aqui. Menos 1, porque é um 1 que vai levar com aquele sinal de menos e vai multiplicar, neste caso, pelo determinante da matriz que resulta quando se tapa a terceira coluna e a segunda linha. 2 vezes 2, 4, menos b. Vamos apagar isto, que já não está a fazer falta. Menos 3b, mais uma vez atenção ali à distributiva. Fica menos 4 mais b. Ficamos então com menos 2b menos 4. Neste caso, a questão do A não foi relevante porque nós tapámos exatamente a coluna onde ele estava. Vamos então fazer o determinante de CZ. Vamos substituir aqui na matriz A a terceira coluna por B02. Aqui, em vez do A, já sabemos que podemos pôr o 1, porque nós só vamos calcular este determinante caso o denominador, ou seja, o determinante de A seja 0. Vamos pôr então aqui o B02 e, só para variar, vamos seguir aqui ao longo desta coluna. Temos aqui um 2, que é positivo, que vai multiplicar pelo determinante da matriz que resulta quando se tapa terceira linha, terceira coluna. 2 vezes 2, 4, menos 3 dá 1. A seguir é o 0. E a seguir é um B, que vai ser positivo. Mas, neste caso, vamos ter então de tapar a primeira linha e a terceira coluna. 3 vezes 1, 3, menos 2. 3 menos 2 dá 1. E ficamos com 2 mais B. E vou só apagar isto que já não está a fazer falta. Vamos então resumir a informação que temos. O determinante de A é igual a menos 2A mais 2, que vai tomar o valor de 0 sempre que o A for igual a 1. Temos o determinante de Cx, que nos deu B mais 2, que se vê facilmente que é 0 sempre que o B for igual a menos 2. Determinante de Cy, que nos deu menos 2b menos 4, que mais uma vez, se substituirmos o b por menos 2, ficamos com 0. E por fim, o determinante de Cz, que nos deu exatamente igual ao de Cx, b mais 2, que também se anula
para B igual a menos 2. E notem que nós só fomos calcular este determinante no caso em que o A era 1. Logo, possível determinado sempre que o A for diferente de 1. Possível indeterminado quando o A for 1 e o B for menos 2, porque isso faz com que todos eles sejam 0. Por fim, sistema impossível sempre que o A for 1 e o B for diferente de menos 2. Notem, por exemplo, a seguinte situação. Vamos imaginar que aqui no determinante de CZ o valor de B que anulava era 5. Ora, nesse caso, como o B não pode tomar o valor de menos 2 e 5 simultaneamente, quer dizer que a situação de possível indeterminado estava afastada à partida. De qualquer das formas, exatamente a mesma conclusão a que chegámos há pouco. Está feito, beijinhos, abraços e apertos de mão.